O belo e a beleza têm sido objeto de estudo ao longo de toda a história da filosofia. Platão e Aristóteles são os primeiros a identificar o conceito do belo e de beleza como reflexão sobre as manifestações do belo natural e do belo artístico. É um ramo da filosofia que tem por objeto o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte. A herança gerada pelas diversas culturas consideram à beleza e aos seus cuidados um elevado grau de especialização e complexidade que foi evoluindo com o passar do tempo, gerando a necessidade de conhecimentos aprofundados, ligados à figura da esteticista, que carecia de uma grande preparação técnica, artística e cultural para poder executar com êxito e competência as atividades inerentes ao seu dia-a-dia, isto é, cuidar e embelezar do ser humano. O Homo sapiens surge na pré-história no período paleolítico, também conhecido por Idade da Pedra. Nesta época, os dados não são muito esclarecedores, mas pode-se concluir que estes homens se manifestavam através das mãos com pinturas em pedras em tons ocre, denominada arte rupestre. Esta técnica podia ser aplicada com mãos, com espátulas ou assoprando através de um canudo de osso ou madeira. As tintas eram argila, sangue, excrementos, ossos ou madeira queimada. O estilo era figurativo e reproduzia a imagem da sua verdade visual. Podemos concluir também que utilizavam os mesmos materiais para enfeitar o rosto e o corpo, uma vez que esta prática se verifica em todas as civilizações. Crescente fértil, onde tudo começou. O crescente fértil começa na costa leste do mar Mediterrâneo, tomando a forma de uma meia-lua. Algumas das terras mais ricas do crescente fértil situavam-se na faixa estreita entre os rios Tigre e Eufrates, que os gregos chamavam de terra entre os rios. As primeiras civilizações fundamentalmente urbanas, de que temos conhecimento e registro histórico, surgiram nesta região. Este povo usava joias com contas e pingentes, braceletes e adornos para os tornozelos, tendo sido achadas em casas particulares junto a cosméticos, como potes de ungüentos para o corpo e cabelos, conchas de mexilhão contendo col, um tipo de cosmético usado por mulheres no Oriente, sombra de olho azul, escovas feitas de madeira e marfim, e pinças e espelhos de cobre e prata, e até mesmo ouro. Substâncias aromáticas tornaram-se a principal indústria na Mesopotâmia. Estas eram usadas na medicina, nos rituais e nos cosméticos. As mulheres tinham um papel relevante na manufatura dos perfumes. Estes eram constituídos por plantas aromáticas que, empapadas e fervidas na água por vários dias, e posteriormente colocadas em óleo. Na antiguidade,
a Palestina era chamada de Canaã e era habitada pelos cananeus, povo semita que fundou cidades e tentaram impedir a entrada de outros povos nômadas. No fim do segundo milênio a.C., começaram a entrar na Palestina tribos hebraicas. Nos séculos 11 e 12 a.C., os filisteus, povo do mar, belicosos e armados de gládios de ferro, conquistaram o litoral e entraram pelo interior, chocando-se com os hebreus. O ideal feminino da época era pescoço comprido, olhos redondos, cabelos negros, lábios vermelhos e dentes muito brancos. O mais atraente era o rosto e, neste, os olhos. Como se pode deduzir, a mulher israelita dava grande importância aos cuidados estéticos para pôr em prática toda a sua sedução. رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته. A cultura egípcia deve o seu desenvolvimento extraordinário à sua estratégica posição geográfica. Durante inúmeros séculos, o Nilo inundou as terras próximas de si, surgindo uma faixa verde em vívido contraste com a paisagem circundante. Ao descobrirem que podiam obter 2 colheitas por ano devido à fertilidade das margens do Nilo, esta civilização conseguiu atingir um nível de vida e de cultura únicos na sua época. Vários artefactos, esculturas e pinturas, os murais, revelam com detalhe o modo de vida dos egípcios, dando a devida importância e relevância à beleza humana, que deixa de ser um sinal de ostentação como objetivo primário para passar a ser uma preocupação com a sua imagem, não apenas como sedução para agradar aos outros e a si mesmo, mas também para agradar aos deuses. Os egípcios esforçavam-se muito para ter um bom aspecto. Homens e mulheres esfregavam óleo na pele, pintavam os olhos com uma maquilhagem espessa e salpicavam as roupas com perfumes doces. Nas festas, as mulheres coroavam as perucas com cones de incenso. Estes derretiam lentamente, deitando perfume sobre o cabelo e a roupa. Os egípcios não gostavam dos pelos do corpo e rapavam as cabeças e os corpos com lâminas de bronze, sendo também conhecida uma receita à base de açúcar, limão e água como método de epilação. Também se preocupavam muito com o cabelo, entrançando-o muitas vezes de forma complicada, acrescentando cabelo artificial ou usando-o em caracóis. Os ricos usavam cabeleiras de cabelo natural, enquanto que os pobres se contentavam com lã. As mulheres egípcias untavam o corpo de óleo para manter a pele macia sob o calor intenso e, também, usavam uma grande quantidade de cosméticos. Coloriam as pálpebras de verde ou de negro para fazer que os olhos parecessem maiores. Pintavam as faces de branco e vermelho e as veias da testa eram delineadas a azul. Punham carmim nos lábios e os dedos das mãos eram tintos de um tom vermelho alaranjado com rena. Curiosamente, consta que os egípcios eram mestres nas artes das massagens e reflexologia, ao aprenderem a utilizar as mãos na arte da massagem corporal, os óleos essenciais e as essências florais, as cores dos cristais e pedras preciosas, mais pela riqueza da sua cor do que pela sua raridade, para estimular e despertar a energia corporal das pessoas através da massagem nos pés, mãos e cabeça. Em relação aos perfumes, os egípcios recolhiam uma extensa variedade de flores
que eram adequadamente maceradas em óleos gordos de origem vegetal, com o fito de extrair as suas essências. Nos cosméticos usavam diversos minerais, tais como óxido de ferro, antimônio, galena ou malaquite. Estes eram meticulosamente pulverizados e misturados com água até obter uma pasta uniforme que aplicavam com os dedos, pincéis e outros sofisticados instrumentos. As pomadas perfumadas eram extraídas das plantas como a mirra e o incenso ou de frutos como as tâmaras. Não era raro o uso de gorduras animais como a de hipopótamo e crocodilo. Um dos compostos mais usados em grande quantidade nas receitas eram o leite de burra e o mel. Relativamente a este último, fabricavam um excelente creme de beleza que misturavam com o pó de alabastro e sal marinho. Este creme era espalhado no rosto e servia para tratar da pele e suas irregularidades. Nos olhos era usada uma substância designada col, o sulfureto de chumbo, que, tirando a sua função estética, realçar o contorno dos olhos, servia também para os proteger, mitigando assim o efeito da forte intensidade da luz solar, ao mesmo tempo que actuava como antisséptico. Complementando o que já foi referido anteriormente, fabricavam também diversos compostos para os mais variados fins. Loções que modificavam o tom da pele e evitavam que aparecessem as desagradáveis irregularidades, óleos de massagem que protegiam contra a formação de rugas, desodorizantes para o corpo, pomadas e cremes para se manterem esbeltos e elegantes, com propriedades reafirmantes e hidratantes, evitando que a pele desidratasse. Tinham também uma espécie de perfume chamado kipe, que não só purificava o hálito, como deixava um agradável odor na boca. Na Grécia, dava-se uma especial atenção ao culto do corpo musculado, esbelto, elegante e harmonioso, fazendo surgir desta forma os primeiros ginásios frequentados por homens e pelas senhoras da alta sociedade. Uma vez que a mulher grega cuidava muito do corpo, dando especial atenção aos seios, mantendo-os rígidos com a aplicação de pomadas adstringentes. Apreciavam os óleos florais e bálsamos do Oriente, utilizavam-nos para massajar os corpos dos atletas nas Olimpíadas. Aplicavam ceras e cremes à base de arsênio para a epilação no corpo e a pinça para a depilação facial. Os banhos eram muito importantes. Aos banhos públicos só iam as mulheres de baixa condição social, porque as burguesas lavavam-se em casa. Nesta altura, já se preocupavam com o envelhecimento da pele, que combatiam com o uso de cremes e máscaras. O ideal feminino facial era a brancura da pele, que, para alcançarem, ingeriam grandes quantidades de cominhos
que aplicavam topicamente. Utilizavam o colo das egípcias, porém, de uma forma menos acentuada. Depilavam as sobrancelhas. Os lábios e unhas eram pintados em harmonia. A cosmética alcançou em Roma um alto grau de desenvolvimento técnico e cumpriu especificamente uma função de adorno e embelezamento que a elevou cada vez mais dos ritos religiosos. Surgiram os primeiros tratados de cosmética e uma importante invenção para os cuidados estéticos e de saúde, as termas. Os romanos, de todos os níveis, reuniam-se nas termas. Uma ou duas vezes durante a visita, criados massajavam-nos e raspavam-lhes a sujidade ou depilavam os pelos indesejados. Para a mulher romana abastada, a busca da beleza era um grande desafio. Usavam máscaras de noite feitas de farinha e leite e tinham cremes com ingredientes exóticos como a cevada líbia, bulbos de marisco, pó de haste de veado e etc. Mergulhavam em banhos perfumados. Para os cuidados do dia a dia, tinham escravas ou escravos com funções específicas. Por exemplo, após o banho, a mulher era ungida com óleos